Oi, gente. A gente critica quando deve, mas deve elogiar também quando é necessário. Vocês se lembram que eu critiquei quando o PT deu sinalizações que iria manter o presidente do Banco Central? Eu critiquei a aproximação com o MDB baiano, que inclui o Gedel Vieira Lima, fiz vídeos sobre isso. E eu faço isso não porque eu seja neutro. Eu tenho um lado, o lado da classe trabalhadora, o lado dos mais pobres. E esse discurso de Lula com o encontro com cooperativas merece ser elogiado. Não só pelo discurso, que eu não vou exibir todo aqui, mas pela postura nesse encontro com o cooperativismo. O cooperativismo deve sim ser abraçado por um futuro governo progressista e Gleisi, Lula, Alckmin e outros presentes assumiram um compromisso com o cooperativismo. E que nós, da militância de esquerda, temos o dever de, uma vez Lula eleito, cobrar, pressionar para que esse compromisso seja mantido. Esse é o nosso papel. O nosso papel, para que seja compreendido por todos, não é ser chapa branca, mas é cobrar compromissos como esse, que são compromissos positivos. Esse discurso de Lula, e eu vou mostrar para vocês agora um trecho, é muito importante. Ele, inclusive, faz críticas àquele homem que negou a marmita a uma mulher que precisava apenas de uma cesta básica. Ele faz um elogio a uma figura histórica da economia solidária. E eu vou mostrar trechos e vou deixar no comentário fixado o discurso completo. O discurso começa por volta do minuto de 1 hora e 50 minutos desse vídeo, né? E torço para que vocês assistam o discurso completo. Eu vou mostrar trechos e tecer alguns comentários. Vamos lá. Na transmissão de informações corretas para a sociedade, e eu espero que um encontro de cooperativas como esse mereça atenção, porque nós estamos falando de uma coisa velha no mundo, menos velha no Brasil e que está se fortalecendo agora no nosso país. Antes eu queria que esse encontro aqui prestasse uma homenagem a uma mulher de Itapeva chamada Dona Ilza, que foi humilhada. Foi humilhada da forma mais cruel. E um tipo de humilhação daquele só pode ser feita por alguém que não tenha caráter, por alguém que não tenha respeito, por alguém que não tenha humanismo. Porque no dia seguinte apareceu a faixa, ou melhor, a ficha do cidadão que ofendeu a Dona Ilza. Ele era um proprietário de terra. Ele tinha recebido R$ 5.000 do auxílio emergencial e ele tinha, me parece que 8 processos na justiça, alguns até, sabe, de cheque sem fundo. Só podia ser uma pessoa, sabe, dessa que pudesse ofender uma mulher que precisava de uma cesta básica. Então, eu ainda não conversei com a Dona Ilza, eu liguei para ela no dia. Mas quando eu liguei, me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpa, ela não pôde atender. E eu, em qualquer momento dessa, vou encontrar com ela. Quero agradecer as pessoas que ajudaram. Importantíssimo Lula fazer esse tipo de posicionamento para defender uma certa humanidade, solidariedade. Foi muito estratégico, né, da parte dele falar sobre isso. Depois ele faz a homenagem ao Paul Singer, né? Vocês vão ver aqui. Né? E é isso aí. E depois ele faz uma série de defesa e de compromisso com o cooperativismo. Porque ela manteve a posição dela, porque ela disse que vai votar no Lula de qualquer jeito, com cesta básica ou ter cesta básica. E eu acho que é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Bem, depois eu vou falar um pouco do processo eleitoral,
porque faltam só 18 dias e nós precisamos conversar com um pouco de seriedade essa eleição. Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em conta no encontro em que se discute cooperativismo, no encontro que se discute economia criativa, no encontro que se discute economia comunitária, ou seja, e economia solidária, foi bem lembrado aqui o nome do companheiro Paul Singer, que durante tanto tempo trabalhou no Ministério do Trabalho, prestando um serviço extraordinário para a economia solidária. Mas, na verdade, Paul Singer atuando assim, e o André Singer, né, filho dele, também tem uma atuação muito importante nesse setor, né? É uma lembrança absolutamente justa de Lula, lembrado Paul Singer. É que às vezes os desafios acontecem para que os desafios exijam de nós a gente superá-los com muita criatividade. E todos nós sabemos que o mundo mudou, sobretudo o mundo do trabalho. A gente já não vai ver mais aquelas grandes fábricas gerando milhares e milhares de empregos. Eu conto sempre um exemplo que nos anos 80, eu ia na porta da Volkswagen, ela tinha 44 mil trabalhadores. Esses dias eu fui na porta da Volkswagen, ela produz mais carros, mas ela só tem 7 mil trabalhadores. E assim será com todas as fábricas do mundo, porque os avanços tecnológicos, esse mundo digitalizado, essa economia digital, ou seja, tudo mudou e o ser humano tem que mudar. Nós temos que repensar o que fazer da vida. Porque, na minha opinião, a economia mundial não vai mais voltar a gerar a grande quantidade de empregos. Vocês estão lembrados que mesmo no campo, onde se gerava uma certa quantidade de empregos, quando foi necessário você parar com um corte de cana manual feito pelo ser humano, se colocou uma máquina, o que eu acho ideal, porque não era justo aquele trabalho, ou seja, uma máquina substitui 80 pessoas, ou seja, então vocês imaginam quantas pessoas ficaram desempregadas. A fala de Lula aqui sobre a mudança do mundo do trabalho é simplesmente perfeita. Eu não tenho nem muita coisa aqui a acrescentar, né? Essa modificação existe, nós precisamos pensar em renda universal de cidadania e em cooperativismo, em democratização dos espaços de trabalho, em iniciativas como as que foram defendidas nesse evento que Lula participou, né? Enfim, esse é o caminho para lidar com essa transformação gigantesca do mundo do trabalho, né? E é em grande medida isso que Lula vai dizer. Quando terminou, sabe, o corte de cana feito por humanos, que eu espero que um dia termine no Brasil inteiro, que a gente consiga mecanizar e que o ser humano faça uma atividade melhor. Mas foi assim a vida inteira. A vida inteira, quando veio avanços, ou seja, a classe trabalhadora e o povo ficou assustado. Quando inventaram o navio a vapor, quando inventaram o trem a diesel, ou seja, tudo aquilo parecia que ia ser o fim do mundo, que ia substituir aquilo que a gente estava habituado e que não ia ter emprego. Sempre foi assim. E agora é assim. A gente percebe que no mundo inteiro tem um grande número de pessoas desempregadas. E mais grave é que no mundo inteiro há poucas pessoas que estão trabalhando, muitas delas estão trabalhando na economia informal. São pessoas que não são tratadas como cidadãos, não têm registro em carteira, não têm 13º salário, não têm férias, não têm descanso semanal remunerado e muitas vezes não têm nada de seguridade social. Se acontece um acidente com um companheiro ou com uma companheira, com um filho ou com uma filha, com o pai ou com a mãe, ou com o próprio companheiro, ele vai ficar, sabe, sozinho no mundo, porque ele é, na verdade, um fazedor de bico. Ele não é um trabalhador formal
como a gente tinha conseguido durante muito tempo assegurar aos trabalhadores brasileiros. Aqui no Brasil inventaram uma tal de carteira verde e amarela. Sabe que eu não sei que tipo de emprego essa carteira gera, porque o que nós queremos é uma carteira que não importa a cor, mas o que importa é que o empregador, quando contrata o trabalhador, ele tenha seguridade no emprego. E se esse trabalhador quiser ser um trabalhador que trabalhe por conta própria, que se quiser ser empreendedor, nós temos que criar condições, ainda assim, de cuidar da seguridade desse cidadão brasileiro. Então, quando eu participo de um encontro sobre cooperativismo, sobre economia solidária, sobre economia criativa, é tanto nome que a gente nem sabe bem o que é apenas uma demonstração de que a gente vai aprendendo a viver, apesar, sabe, das pessoas que geravam emprego antigamente, que eram os grandes empresários. A verdade é essa, é que os avanços tecnológicos, eles não criam mais emprego para a gente. Eles criam mais produtividade, eles criam mais riqueza, eles criam mais capacidade produtiva, eles criam mais condições de ganhar dinheiro e acumular na mão de uma pessoa só, e vai diminuindo o número de pessoas que faziam trabalhos manuais, porque a tecnologia existe exatamente para isso. Ora, como a gente não pode... É exatamente isso que acontece. O processo de sofisticação do trabalho vai levando nessa direção. E esses empregos, especialmente empregos industriais e empregos que vão sendo substituídos por máquinas, não vão voltar. É um fato, não vão voltar. Então, a economia e a forma que nós lidamos com isso precisa se transformar. Uma renda universal de cidadania é necessária e é necessário investir em cooperativismo, investir na democratização dos espaços de trabalho. E o Lula assume esse compromisso no discurso dele, defende que o Estado tem um papel com relação a isso, defende que tem que incluir o cooperativismo como um elemento de Estado. O PT tem um exemplo muito positivo com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que eu tive a honra de entrevistar aqui no canal, e que faz tem um projeto belíssimo com incubadora de cooperativas. Então, é realmente uma iniciativa que eu defendo bastante, que uma vez Lula eleito, eu irei cobrar bastante, irei estar fiscalizando com muita intensidade, e eu fiquei muito feliz de ver isso sendo defendido com a veemência que foi defendida nesse evento, né? Mas claro que uma vez virando governo, isso tem que virar política pública, isso tem que ter orçamento próprio, isso tem que ter consultoria, e isso precisa aprender com experiências positivas como a experiência de Araraquara. Enfim, eu torço para que vocês assistam o discurso de Lula na íntegra, o link vai estar no comentário fixado em fontes, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.